Amado e querido Deus, nós te damos graças pela vida do nosso irmão, que o Senhor possa usá-lo e nos conduzir através da sua palavra nessa noite. Use ele, Pai, de forma sobrenatural, que possamos ouvir e que os nossos corações sejam um solo fértil. Assim oramos, abençoamos ele, sua casa, sua família, em teu nome, Jesus. Amém, amém. Amém. Obrigado. Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Oi, gente, estão aí? Então tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nossa reflexão hoje, Mateus capítulo 1, versículo 18. Hoje nós vamos encerrar a série Advento. Eu achei que ia ter menos gente, viu? Irmão, eu já preguei para 3 pessoas, então isso aqui é uma multidão. Então tá tudo certo. Brincadeiras à parte. Mateus capítulo 1, nós vamos ler algumas porções nesse momento, do capítulo 1 e depois nós vamos para o capítulo 2, tá bom, gente? Vamos lá. Versículo 18 do capítulo 1 diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora, no capítulo 2, versículo 13, diz: depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Agora o versículo 19 diz, do capítulo 2, diz: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém, irmãos? O tema da nossa reflexão, da palavra de hoje é comprometidos com a missão divina. Comprometidos com a missão divina. Eu quero trabalhar com vocês hoje esses textos aqui que nós lemos do Evangelho de Mateus, que retratam alguns episódios específicos relacionados ao nascimento de Jesus. O que eu quero destacar, e será também a ênfase desse sermão, é a predisposição de José em ser uma pessoa com quem Deus pode contar para a execução do seu plano de salvação da humanidade. José e Maria vão se mostrar completamente comprometidos com a missão de Deus. E trazendo isso para a nossa realidade, haja vista que hoje é o último culto do ano, o último culto público do ano, eu acho que cabe a reflexão. Será que nós temos sido pessoas com quem Deus pode contar nesses dias?
Será que no ano de 2024 foi o ano em que Deus pôde contar com você? Eu quero mostrar hoje, por dentro das Escrituras, alguns aspectos da vida de José em relação a Jesus, que acredito eu, que vão fazer a gente repensar o nosso posicionamento frente ao chamado do Senhor sobre as nossas vidas. E antes de entrar aqui de maneira direta no texto, eu preciso fazer uma breve contextualização aqui para a gente ter um entendimento maior dessas porções que a gente leu aqui nessa noite. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar e começar a trabalhar com vocês, eu acho importante ser mencionado, é que José é um personagem histórico dentro dessa narrativa da salvação que é pouco lembrado ou pouco falado. Quando a gente fala sobre essa família sagrada, Maria, José e Jesus, José é sempre meio que colocado de lado. Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu tenho. Se fala muito da coragem de Maria, da santidade, da pureza e tudo mais. E é óbvio que Maria foi muito importante nesse processo todo. Mas o que eu quero destacar aqui é que José, ele foi tão fundamental quanto Maria. Isso pode soar meio estranho agora, mas até o final da mensagem eu garanto para você que vai fazer sentido. E com isso, eu não estou depreciando a figura de Maria. Eu não estou fazendo isso, tá bom? Eu falo isso porque no evangelicalismo brasileiro, que é herdeiro, né, do fundamentalismo norte-americano, existe essa aversão ao catolicismo e até mesmo à figura de Maria. E não é isso que eu estou fazendo aqui, né? Nós sabemos da importância de Maria na história da redenção, de carregar no seu ventre Jesus, de gerar, né, no seu ventre o Filho de Deus. O que eu estou afirmando aqui, irmãos, é que quando falamos, então, da história da salvação, sempre se fala de outros personagens, sempre tem destaque para outros personagens, né, e muito pouco se fala sobre a responsabilidade que José carregou nos seus ombros. E eu quero mostrar a importância disso para você hoje. Olha só, quando Deus quis separar um povo para si, Deus chamou Abraão. Quando Deus quis entregar a lei para o seu povo, Deus outorgou essa responsabilidade a Moisés. Quando Deus quis estabelecer o reino, Deus colocou essa responsabilidade sobre Davi. Mas quando Deus quis trazer o seu filho ao mundo, ele trouxe essa responsabilidade do cuidado, da educação do menino a um carpinteiro chamado José. Deus não confiou a responsabilidade da educação do seu filho a nenhum filósofo da época. Deus não confiou a instrução escriturística, teológica, a nenhum rabino poderoso lá de Jerusalém. Deus confiou tudo isso, irmãos, a um carpinteiro pobre. E quando eu digo que é pobre, é porque as Escrituras apontam que eles eram pobres. O diferencial desse carpinteiro pobre é que ele temia e servia ao Senhor. Então perceba o tamanho da responsabilidade de José, irmãos. Criar, educar, discipular o Filho do Deus Altíssimo. Então, irmãos, essa não é definitivamente uma tarefa simples. Não é uma tarefa simplória. Por isso que eu quero pontuar aqui com vocês nessa noite a importância da figura de José como um arquétipo, como um modelo de uma pessoa com quem Deus pode contar nesses dias. Como alguém que assume responsabilidade diante de Deus, como alguém que ouve e continua ouvindo ao Senhor, como alguém que obedece e continua a obedecer ao Senhor ao longo da sua jornada. Ou seja, alguém com quem Deus pode contar para a execução do seu plano. Isso tudo começa, irmãos, quando José decide assumir a paternidade de Jesus, adotando Jesus como seu filho, lhe dando o seu nome e o seu sobrenome. Você conhece a história, então eu vou dar uma encurtada aqui, mas
Maria estava noiva de José. Naqueles dias, dentro da tradição judaica, o noivado ele era de aproximadamente 1 ano, mais ou menos, até os noivos se casarem. E nesse interim, o anjo do Senhor ele chega para Maria e dá a notícia, comissionando ela e dando a notícia que ela geraria no seu ventre o Messias, o Filho de Deus. E esse contexto aqui, irmãos, como vocês sabem, é um contexto muito mais complexo do que o nosso contexto em relação a questões de sexualidade, escândalos, pudor, coisas do gênero. Então, o detalhe aqui é que as leis civis elas eram emaranhadas com as leis religiosas. E na lei de Moisés, o adultério ele era punido ou possivelmente punido com a morte por apedrejamento. Está lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Mesmo estando noivos, qualquer ato de traição já era considerado, perante aos olhos da sociedade, um adultério e passivo de punição. Então, se José, imagina comigo, José pegasse na mãozinha da Maria e carregasse ela até o sinédrio e dissesse assim, ela chegou para mim e disse que está grávida. Só que eu nunca estive com ela e eu desconheço o que está acontecendo. Se ele tivesse esse tipo de atitude, Maria seria apedrejada. Simples assim. Ela seria julgada e, com certeza, apedrejada. E agora, voltando um pouquinho para o episódio que Maria é comissionada, o que me chama a atenção é quando o anjo vai comissionar Maria e vai trazer a palavra de Deus a ela, diante de tudo aquilo que Deus fala através do seu anjo, a palavra do Senhor, mesmo soando algo extremamente complexo, extremamente difícil, extremamente desafiador, Maria se coloca à disposição do Senhor. Ela diz, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. E me permita um parênteses aqui, haja vista que tem a ver com aquilo que a gente está falando. Maria é uma moça de 15 a 16 anos. Alguns sugerem até 13 a 16 anos. Ela é prometida a um jovem de família. Ela poderia aqui, irmãos, dar, quem sabe, uma série de desculpas diante de Deus para o anjo. Poderia dar uma série de desculpas. Ela poderia colocar diversas problemáticas. A única questão que ela coloca aqui é uma questão lógica. Como que vai acontecer isso se eu nunca estive com homem nenhum? É uma questão lógica, a única coisa que ela coloca. Mas em termos de desculpa, ela não coloca nenhuma. Sabe por quê? Porque Maria é uma serva do Senhor. Isso fica evidenciado lá no Cântico de Maria, o Magnificat, em Lucas capítulo 1, versículo 46. Depois você pode ler em casa. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Maria é serva do Senhor. É alguém com quem Deus pode contar para a realização da sua obra na terra. É lógico, irmãos, que é uma inferência, porque o texto não mostra isso claramente, mas óbvio que Maria teve medo. É óbvio, é só a gente calcular um pouquinho. Imagina ela tendo que ir até José e falar assim, José, então, no caso, eu vi um anjo e ele me falou que eu estou grávida, que eu vou gerar o Messias. Imagina o nível de estresse, de medo, de ansiedade. Imagina o quanto que ela fica apreensiva. Mas sabe por quê? Mesmo diante de todas essas dificuldades, ela não apresenta desculpas para Deus. Além do fato dela ser uma serva do Senhor, ela conhece o Deus que a chamou. Isso fica evidenciado no seu cântico. E conhecendo o Deus que a chamou, ela sabe que esse Deus é o mesmo Deus que proverá absolutamente tudo o que ela precisasse para o cumprimento dessa missão. Ela está girando algo para Deus, logo a missão não é de Maria, a missão não é de José, a missão não é da família sagrada, a missão é de Deus. E se a missão é de Deus, a condução do processo e os resultados pertencem a Deus.
Quando nós geramos algo para Deus, Ele mesmo se responsabiliza efetivamente pela condução do processo e pelos resultados finais. Amém, irmãos? Estão aí comigo? Então, eu penso que o Senhor tem falado muito comigo esses dias. É tempo de a gente parar de dar desculpas para Deus. Eu acho que esse culto eu vou bater bastante nessa tecla. É tempo de assumirmos a posição, e esse culto aqui está sendo conduzido dessa forma pelo Espírito Santo. É tempo de assumirmos a posição que Deus está nos chamando. Nós temos, eu não sei se você já percebeu, nós temos desculpa para tudo, né? Porque eu sou muito novo, porque eu tenho sonhos que eu preciso realizar, porque eu tenho ideais, porque, eu tenho vergonha, eu sou muito velho, eu não tenho tempo. Somos mestres em dar desculpas para Deus. E alguém já disse de maneira assertiva que quem é bom de dar desculpas é péssimo para resolver problemas. Isso é uma verdade, irmãos. Pessoas que são boas para dar desculpas não conseguem progredir na sua jornada espiritual. Não conseguem avançar, ficam estagnados. Tem pessoas, eu e o pastor Dudu estávamos conversando isso esses dias, tem pessoas que têm tudo. Tudo. Tem dom, tem vocação, tem chamado, tem promessa de Deus, tem aptidão natural, mas vivem fugindo, vivem se esquivando, vivem se escondendo, vivem apresentando desculpas e mais desculpas diante do Senhor. Maria assume a responsabilidade de gerar algo para Deus e ela não coloca desculpas. Ela não dá desculpas. Maria é alguém com quem Deus pode contar na terra. Maria é alguém com quem Deus pode contar para a execução do seu plano. Maria é alguém com quem Deus pode contar para a realização da sua obra. Mosaico, e a pergunta nessa noite: você é alguém com quem Deus pode contar? Será que temos sido pessoas com quem Deus pode contar nesses dias? Agora voltando para José. Ele fica sabendo que Maria estava grávida. Imagina a reação do José diante dessa notícia. Maria chega para ele e diz: olha, José, eu estou grávida. Mas sabe, tem um detalhe no texto que nós lemos, do capítulo 1, que me chama a atenção. Uma palavra. O texto diz que José é um homem justo. Pensei que vocês iam falar comigo. Tá bom. Justo. Você lembra disso, né? No texto que nós lemos. Um homem justo. Sabe o que é justo aqui no texto original? É alguém que busca ter uma vida reta aos olhos de Deus. Preste atenção nisso. Alguém que busca ter uma vida reta aos olhos de Deus. E o que isso significa, efetivamente? É alguém que age como Deus agiria. É alguém que reage como Deus reagiria. Isso na teologia nós chamamos de ortopatia. Isso não é nenhuma especialidade médica. Ortopatia é um conceito teológico, é o sentimento correto. Existe a ortodoxia, que é o ensino correto, a ortopraxia, que é a prática correta, e existe a ortopatia, que é o sentimento correto. É o coração alinhado com o coração de Deus. Olha que bonito isso. O coração alinhado com o coração de Deus. É se alegrar quando Deus se alegra e chorar quando Deus chora. Quem carrega muito isso são os profetas. Eles carregam esse peso dos sentimentos de Deus. Isso é importante para a nossa vida, irmãos, porque não basta termos uma boa teologia se nós não termos um coração alinhado com o coração do Senhor. Não basta termos boas práticas, sermos pessoas que, de alguma forma, praticam justiça social e são filantrópicas, mas se não tivermos um coração alinhado com o Senhor, nada disso vale. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios. Precisamos ter uma boa teologia,
uma boa prática, mas principalmente o coração alinhado com o coração do Senhor. Então, José ele é chamado justo porque ele buscava a retidão diante do Senhor. E é por isso que ele chega a cogitar a possibilidade de abandonar Maria e fugir. Eu ouvi alguém falando certa vez, e é óbvio que eu não concordei, que José foi apagado da história porque ele cogitou em fugir. Cara, isso é algo totalmente desconexo com a realidade do texto. Essa atitude de José, a culpa, se ele fugisse, a culpa cairia toda sobre ele. E ele estava livrando Maria de uma punição, no caso. Então, a culpa cairia toda sobre ele, e mais, cairia sobre a casa dele, sobre a família dele. A imagem e o nome da família seriam manchados se José fizesse isso. E tudo isso, meus irmãos, porque ele era um homem justo, que ele buscava proteger a mulher que ele amava. Isso mostra o caráter de José, não querendo destruí-la, não querendo difamá-la. Diz o texto que de noite o anjo do Senhor aparece para José. Se você manter a sua Bíblia aberta aí, lá no capítulo 1, versículo 20 diz: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, presta atenção nisso, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando José desperta do sono, depois dessa experiência, ele recebe Maria como sua esposa. Isso significa que naquele momento, ele estava assumindo, presta atenção nisso, a paternidade da criança, a paternidade de Jesus. Ele estava adotando Jesus como seu filho legítimo. Estava assumindo o compromisso com Deus e com a sua família. E ele respeitou o momento de Maria, e ele só foi conhecer Maria matrimonialmente depois do nascimento de Jesus. Sabe qual a importância desse ato de José? De adotar Jesus como seu legítimo filho? Através da atitude de José de adotar Jesus como seu filho, ele está possibilitando que muitas promessas se concretizem na vida do seu filho. Como assim, Kleber? As profecias do Antigo Testamento, presta atenção nisso, as profecias do Antigo Testamento apontavam que o Messias, o Mashiach, o Cristo, ele viria da casa de Davi, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, da tribo de Judá, ok? Só que tem uma questão aqui. Maria não é da tribo de Judá. O sangue que corre nas veias de Maria é da tribo de Levi. Ela é da família de Arão. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Ela é parente de Isabel. Lembra que o anjo chega para Maria e fala assim: a sua parente Isabel, ela já está gerando um filho. Então, a família de Maria é da casa de Arão, da tribo de Levi. José aqui, nessa equação, é aquele que é da tribo de Judá. Por isso que o anjo chega para ele e diz assim: José, filho de Davi. Qual a importância disso aqui, irmão? Só um detalhe. Se a monarquia da linhagem davídica voltasse nos dias de José, José seria um candidato a assumir o trono, porque ele é filho legítimo da casa de Davi. Quando José assume a responsabilidade da paternidade de Jesus, ele está inserindo, presta atenção nisso, ele está inserindo Jesus na história real da linhagem de Davi. Por quê? Quando um homem, naqueles dias, adotava ou uma criança, enfim, ele estava passando todos os direitos para aquela criança. Seu nome,
a sua casa, a sua linhagem, a sua tribo. No contexto bíblico era assim. Hoje em dia o judaísmo mudou, o judaísmo moderno. Hoje, para você ser considerado judeu, você tem que nascer de um ventre judeu, né? De uma mulher, no caso. Nesse tempo aqui, não. Nesse tempo aqui, era o homem. Então, José passa tudo para Jesus. A sua linhagem, a sua tribo. Entenderam? Lá na frente, olha que maravilhoso isso. Em Apocalipse, o ancião chama Jesus de o leão da tribo de Judá. Ele é assim chamado por causa da atitude de José de assumir a responsabilidade da sua família, assumir a responsabilidade diante de Deus. Aqui nós temos um pai que assume a responsabilidade diante do Senhor para que as promessas do Eterno se cumpram na vida do seu filho. A disponibilidade de José possibilita que as promessas de Deus se cumpram no meio da sua família. Olha que maravilhoso isso. E eu sei que tem poucos pais aqui, mas eu quero me voltar para você que é pai. E você que pensa em ser pai. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. É herança de quem? Ô, gente, vocês estão devagar, hein? Meu Deus do céu. Os filhos são herança do... Ô, Dudu, me ajuda, cara. O Dudu bem assim, Senhor. Herança do Senhor. Logo, o teu filho não é a tua propriedade. A minha filha não é minha propriedade. Eles são do Senhor e eles precisam voltar para o Senhor. Então, como pais, nós precisamos trabalhar, nos gastar e edificar para que as promessas e os propósitos do Senhor se cumpram na vida dos nossos filhos. José é essa pessoa que se gasta, que se doa para que as promessas do Senhor se cumpram em Jesus. Que bonito isso, né, irmãos? Não sei, só eu acho bonito, talvez. Na continuação, olha só, o texto de Mateus diz assim, lá no capítulo 2, versículo 13, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Procure no texto que eu vou falar agora. Depois, né? Não agora. Mas procure depois, em casa. Depois que José assume a responsabilidade diante do Senhor, as diretivas de Deus são para José. Não são para Maria, são para José. Deus fala com José. Por quê? Porque ele é o sacerdote da casa. José é o responsável pela sua família diante de Deus. E o que isso significa efetivamente? Significa que José é o sacerdote responsável que está edificando a sua casa nos caminhos do Senhor. E olha que interessante, José é o homem que ouve a Deus e obedece. O anjo fala assim, ei, levanta, toma o menino, pega a mãe dele e E é exatamente isso o que ele vai fazer. A ordem de Deus para José é o seguinte, foge. Como a gente diz, né? Vaza. Sai daí. E às vezes, irmãos, nós não paramos para pensar em alguns detalhes. Mas pensa comigo. O Deus Todo-Poderoso, aquele que comissionou José e Maria para essa missão, esse mesmo Deus que comissionou eles, agora diz para eles fugirem. Ele diz para eles saírem dali. Quando Deus dá essa orientação para José,
Deus está aqui, de certa forma, a gente não vai ter tempo para trabalhar isso, mas revelando o seu caráter também. Um caráter longânimo e compassivo. Porque vocês vão concordar comigo, Deus simplesmente poderia, no estalar de dedos, acabar com esse problema. E Herodes cair duro no chão. Sim ou não? Deus poderia acabar com esse problema bem rapidinho. Por que Deus não faz isso? Pelo mesmo motivo que ele não matou Faraó imediatamente. Deus, ele é longânimo, ele é compassivo e ele tem os seus propósitos e os seus caminhos. Mas o que fica aqui dessa porção, desse texto, é o seguinte: não é porque nós nos dispomos em assumirmos a missão, em fazermos a obra de Deus, em trabalhar para Deus, que significa que nós não vamos enfrentar perseguições, dificuldades, represálias, reveses e prejuízos. Assumir a missão não te deixa imune das aflições, nem tampouco dos sofrimentos na jornada. E eu sei que é óbvio, gente, porque a gente fala muito isso aqui. Quase todo sermão a gente fala sobre isso. Mas esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, ele é muito forte ainda para algumas pessoas. Tipo assim, poxa, eu larguei tudo, sabe? Eu larguei meu trabalho, eu estou me doando para Deus. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que Deus deixou isso acontecer? É muito comum para muitas pessoas. Olha o que aconteceu comigo. Uma das coisas que eu mais luto nos últimos tempos, dentro de mim, e abrindo meu coração com vocês, é o sentimento de coitadismo. Tadinho de mim. Eu merecia algo melhor. Não merecia passar por isso. Não merecia isso. Sabe por que eu luto contra esse tipo de sentimento? Porque quando nós somos levados por esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, nós caímos sem perceber no engodo de querer ser mais justo e mais sábio do que Deus. E o antídoto contra esse sentimentalismo é nós assimilarmos aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Sabe o que ele fala lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as pessoas deturpam esse versículo de uma maneira livre, assim, né? Mas todas as coisas aqui é todas as situações. A partir do momento que Jesus é o Senhor da nossa vida, tudo aquilo que a gente está passando, seja bom ou seja ruim, é isso que o apóstolo Paulo está falando, tudo está cooperando para o nosso crescimento em Deus. Até mesmo as aflições, as dificuldades, as perseguições, o Herodes maluco querendo matar todo mundo, tudo isso está contribuindo para a gente crescer, tudo isso está contribuindo para a gente estar fortalecido ainda mais em Deus e ser a imagem do Filho de Deus cada vez mais. Então, José, ele poderia dizer assim: Deus, eu aceitei o chamado, poxa, eu larguei tudo, e agora tem um Herodes maluco na minha cola, agora eu tenho que fugir, agora eu tenho que sair da minha zona de conforto. Mas ele não faz isso. Sabe por quê? Porque José, Maria também, eles confiam na liderança do Senhor. Então, Deus diz ao seu servo: foge, se esconde. E ele vai fazer o que Deus falou. Essa mensagem, o Deus que diz foge, o Deus que diz vaza, o Deus que diz se esconde, essa mensagem ela é muito estranha para muitas igrejas por aí hoje, no Brasil. Igrejas que têm essa teologia da prosperidade como ênfase. Não estamos acostumados com isso aqui, graças a Deus. Né? Só o pastor Dudu às vezes, né? Receba a sua vitória. Mas em muitas igrejas, essa mensagem triunfalista, ela é muito forte. Essa mensagem materialista, que você nasceu para vencer, você não vai perder, Deus é contigo.
A pior coisa que eu já ouvi foi o seguinte: se você está fazendo algo para Deus, Deus tem a obrigação, olha só, irmãos, Deus tem a obrigação de te abençoar. Você é cabeça, não é cauda. Você é ungido. Você não vai perder. Então, no caso, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem obrigação de nada. Quando Deus nos abençoa, meus irmãos, é pela sua pura e infinita graça. Escute isso agora que eu vou falar. Essa teologia retributiva, meritocrática, de que eu faço para Deus, logo Deus tem obrigação de me abençoar, essa teologia, ela não condiz com o evangelho de Cristo, não condiz com as Escrituras, essa teologia é diabólica. Quem é que diz nas Escrituras, tudo te darei se prostrado me adorares? Quem é que fala isso? Uma dica, não é Jesus. Não é Deus que fala isso. Me adora que eu vou te abençoar aqui, que eu vou fazer isso. Faz e eu faço. Faz e eu faço. Por isso, Deus tem o prazer sim de abençoar os seus filhos. Mas Deus não tem obrigação de nada. A prioridade de Deus, grave o que eu estou falando agora, prioridade de Deus não é te encher de bênçãos materiais, te entupir de bênçãos materiais, te engordar de bênçãos materiais. A prioridade do Senhor é forjar o seu caráter, para que a cada dia mais você se pareça com Cristo Jesus. Então, sim, há momentos que Deus diz, vai em frente, eu sou contigo. Olha que interessante isso. Seja forte e corajoso. Deus fala para Josué, lembra? Lá no texto de Isaías que a gente viu algumas semanas atrás. Fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos. Tem hora que Deus diz, vai, eu sou com vocês, vamos enfrentar, vamos lá. Vamos encarar essa luta. Mas tem momentos que Deus diz, foge, vaza, se esconde. E é o mesmo Deus, meus irmãos, que está falando as mesmas coisas. É o mesmo Deus que está dizendo, não temas, é o Deus que diz, foge. E sabe o que eu aprendo aqui? José é alguém que está atento àquilo que o Senhor está falando. Deus fala de muitas formas e de diversas maneiras, como diz o autor de Hebreus. Nós é que às vezes estamos tão desconectados, tão sobrecarregados com os nossos afazeres, tão empanturrados com as coisas desse mundo, que não conseguimos ouvir ou entender aquilo que o Senhor está falando. Talvez o Senhor está falando contigo há muito tempo sobre várias coisas, ou algum assunto específico, e você não tem dado ouvidos ao que o Senhor está falando. Esteja atento ao que o Senhor está te dizendo. A segunda verdade que eu aprendo aqui é que José é alguém que confia na liderança do Senhor. O Senhor é este que direciona José. Direciona literalmente os seus passos. José não é direcionado pelos seus impulsos, pelos seus instintos, pelos seus ideais, pelo seu achismo. José está debaixo da liderança do Senhor, sendo guiado por ele. O que significa estar debaixo da liderança do Senhor? Significa que quem guia a sua história não é você. Se eu estou debaixo da liderança do Senhor, Ele está guiando os meus passos, a minha jornada e o meu futuro. Amém, irmãos? Na continuação, agora para a gente caminhar para o final, versículo 19 do capítulo 2 diz que depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, levanta-se, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel.
porque os que queriam matar o menino já morreram. E levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Alguns comentaristas pontuam que nesses dias aqui havia uma comunidade judaica muito grande no Egito e que a família sagrada, José, Maria e Jesus, eles teriam ficado como imigrantes e refugiados cerca de 2 a 4 anos aqui no Egito. Mas o detalhe que me chama a atenção aqui novamente é que o Senhor fala com José através do sonho mais uma vez. Essa aqui seria a quarta ou quinta vez que Deus fala com José. Perceba uma coisa, mesmo passando o tempo, após todas as adversidades que os servos de Deus enfrentaram, mais uma vez, José continua ouvindo ao Senhor. Uma coisa é você ouvir a Deus, outra coisa é você continuar ouvindo Deus ao longo da sua jornada. E esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Você continuar disponível, sensível ao que Deus está comunicando, ao que Deus está fazendo. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. Todas as vezes, todas, pode olhar, depois você confere e se estiver errado, vem falar comigo. Todas as vezes que Deus fala com José, este obedece imediatamente. Imediatamente. Isso me faz entender, irmãos, que na vida cristã, o ouvir e o continuar ouvindo está diretamente ligado ao obedecer e continuar obedecendo. O maior exemplo disso, da Bíblia, no meu entendimento, o exemplo contrário disso é Saul. Saul é o primeiro rei de Israel após o estabelecimento da monarquia. Em determinado momento, Saul ele parou de ouvir a Deus. Deus, lá no começo, Deus orientava através do profeta Samuel. E em determinado momento, Saul para de ouvir Deus, justamente porque ele tinha parado de obedecer a Deus. Deus dizia A, Saul fazia B. Deus dizia fica, Saul ia. Deus dizia vai, Saul ficava. Ele era do contra. Era do contrário. Parece a minha filha, a Lorena, no auge dos seus 2 anos e 10 meses. Gente, é um desafio. Porque você fala, às vezes quando ela está com muito sono, você fala alguma coisa, você dá uma ordem, parece que tu falou com a parede, assim. Parece que você falou alguma coisa ao contrário. Mas o que acalenta o meu coração, como um pai, é saber que isso é um processo natural da infância. É uma fase. Eu descobri, depois que tu é pai, tu vai descobrindo as coisas. Né? Tipo, nasce a criança, nasce o pai, né? E eu descobri que existe a adolescência da criança. Não sabia disso, fui descobrir agora, que a minha filha começou a virar uma adolescente com 2 anos de idade. E, meu Deus, mas o que acalenta o meu coração, irmãos, é saber que ela está crescendo, ela está amadurecendo, ela está se desenvolvendo. E a partir do momento que ela está crescendo, e ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai naturalmente se tornando mais obediente, porque ela vai entendendo o que eu estou falando com ela. Saul é esse alguém que não cresce. É alguém imaturo, duro de coração, obstinado. Chegou uma hora que Deus disse assim, chega, basta, eu não vou mais falar com Saul. Saul não ouve a minha voz. Saul não está debaixo da minha liderança. Olha só, gente. Deus não falava mais com ele de jeito nenhum, de nenhuma maneira. Saul começou a ficar maluco com isso, ficou doente com isso. E aí, para ajudar ainda, o profeta Samuel morre. Ele chega no ápice da loucura a procurar uma necromante que supostamente, obviamente que não, mas supostamente falava com mortos, porque ele queria consultar o profeta, o homem de Deus que estava morto. Ele queria ouvir a voz de Deus.
Só que Deus não falava mais. Deus não falou mais porque ele não obedece mais. Então, irmãos, eu penso que não basta nós fazermos algo para Deus. O rei Saul está fazendo algo para Deus, está se disponibilizando em fazer algo para Deus, lá no começo. Mas ele é alguém que não obedece ao Senhor. Não ouve mais a Deus porque justamente parou de obedecer ao Senhor. Precisamos entender, meus irmãos, que não basta fazer algo para Deus, não basta assumirmos responsabilidade, porque disponibilidade sem obediência é algo que não agrada ao Senhor. Precisamos estar disponíveis, dispostos e com os nossos ouvidos atentos e o coração disposto a obedecer aquilo que Deus está falando. Amém? Quero chamar a banda, pode subir, nós já estamos caminhando para o final. Olha só, gente, agora eu prometo, tá? Final. Olha o que diz o versículo 22. Olha o que diz o versículo 22 do capítulo 2. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Esse trecho aqui me chama muita atenção, não só pelo fato do texto dizer que Deus fala mais uma vez com José e mais uma vez ele obedece, mas o versículo 23 diz que ele foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Para entender aqui essa referência do evangelista Mateus, nós precisamos entender o contexto aqui. Mateus está falando com um público judaico. É uma comunidade judaica que cria que Jesus, que acreditava que Jesus era o Messias das profecias. Por isso que Mateus, recorrentemente, ele vai usar a fórmula, né? Ele usa para se cumprir o que foi dito pelo profeta, para se cumprir o que foi dito por Jeremias, para se cumprir o que foi dito por Isaías. Toda hora ele faz isso. De novo, por quê? Porque ele está escrevendo para uma comunidade messiânica, judaico-messiânica, que conhecia as profecias a respeito do Messias de Israel. Só que aqui no versículo 23, ele coloca no plural. Está mostrando o texto lá? Olha lá, profetas. Profetas. Ele sempre coloca no singular para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Só que aqui ele muda a fórmula. Profetas. Aí a grande questão, a pergunta que os teólogos e exegetas fazem é: onde está essa profecia? Onde está na Bíblia, no Antigo Testamento, essa profecia? Ele será chamado de o Nazareno. Não existe no Antigo Testamento essa cidade de Nazaré. Para a gente começo de conversa. Não existe a cidade de Nazaré no Antigo Testamento. E segundo, em nenhum lugar do Antigo Testamento existe a especificação que o Messias viria da cidade de Nazaré. O que os estudiosos sugerem aqui é que Mateus, por estar escrevendo para uma comunidade judaica messiânica, uma comunidade que conhece as profecias do Messias, o Mateus aqui ele está fazendo um jogo de palavras. A palavra hebraica Nazareno é a palavra Nather, que significa renovo. Renovo. Broto, renovo. Logo, Mateus está se referindo aqui, não a uma profecia, por isso que ele fala profetas, ele está se referindo a um compilado de profecias. E eu quero mostrar algumas delas para vocês e nós já vamos orar. As profecias que apontam que Jesus é o renovo de Deus para o seu povo. Isaías capítulo 11, versículo 1. Se você quiser anotar e depois ler em casa. Do tronco de Jessé sairá um rebento,
e das suas raízes um renovo. Jeremias 23, versículo 5. E virá uma época, declara o Senhor, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Jeremias 33 e 15. Naqueles dias, naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra. Zacarias capítulo 6, versículo 12. E profetiza-lhe que assim afirma o Senhor dos exércitos: eis que aqui está o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará a casa do Senhor. Jesus é o Nazareno, é o renovo. Ele é o renovo, irmãos, para a casa de Israel, para aqueles que estavam desesperançados. Ele é renovo da esperança, ele é o renovo do cansado, ele é o renovo da aliança, ele é o renovo da parte de Deus para aqueles que nele creem. Este renovo brota da casa de Davi, o ancestral de José, pai de Jesus. Todas as profecias messiânicas, elas foram cumpridas, muito por causa da coragem de uma família, da disposição, da sensibilidade de alguém que ouviu e continuou a ouvir a Deus, que obedeceu e continuou ao longo da jornada, em meio a perseguições, lutas e aflições, obedecendo a voz do bom pastor. Para encerrar, meus irmãos, a última pregação do último culto do ano, eu quero chamar a sua atenção para uma realidade. No final do ano nós fazemos algumas promessas, né? A gente faz as nossas listinhas, começamos a projetar o nosso ano. Ano que vem eu, quero emagrecer 15 quilos, essa é a minha no caso. Quero emagrecer 15 quilos, quero fazer academia, quero ler livros. Isso não está errado, não tem nada de errado nisso. Mas o Senhor está chamando a minha atenção nos últimos dias sobre a realidade de nós construirmos a nossa agenda, não nos nossos ideais, mas na agenda e no projeto de Deus. E por conta disso, eu elaborei as firmes resoluções para 2025 com base nesse sermão dessa noite. Essas vão ser as minhas resoluções para 2025, mas elas podem ser as suas resoluções. E eu quero ler para vocês. E logo a gente já vai orar. Resolução número 1 para 2025. Ser alguém com quem Deus pode contar. Resolução 2. Estar totalmente disponível e disposto ao Senhor e à sua missão. Resolução 3 para 2025. Não me preocupar e confiar mais no Deus que me chamou como aquele que está conduzindo a minha história. Entendendo que os resultados não são produzidos pela minha capacidade técnica, inteligência pessoal, emocional. O processo e os resultados pertencem a Deus. Resolução número 4. Me posicionar como uma coluna sacerdotal para que a minha casa viva a potencialidade das promessas do Senhor. 5. Estar mais sensível à sua voz, à voz do Senhor e ao que Ele está me comunicando. Resolução 6. Estar disposto a obedecê-lo
e permanecer obedecendo, custe o que custar. Resolução 7. Não me importar com aquilo que vão pensar ou aquilo que vão falar sobre o que eu estou fazendo para o Senhor. 8. Proteger a minha família com zelo e responsabilidade, cuidando para que ela esteja alinhada com os propósitos de Deus, assim como José e Maria protegeram a Jesus em cada etapa da sua jornada. 9. Permanecer resiliente diante das mudanças e desafios, confiando que Deus proverá e guiará os meus passos. Resolução 10. Buscar a sensibilidade espiritual em todas as decisões, ouvindo e obedecendo a direção do Senhor todos os dias da minha vida. Quero te convidar a ficar de pé nesse instante. Essa próxima estação que está chegando, para esse novo ano que está chegando, você não precisa ficar mais rico, você não precisa ficar mais abastado, você não precisa ser alguém repleto de coisas materiais. Você precisa do Senhor e da força do seu poder. Nós precisamos de Jesus e queimar por Jesus no ano de 2025. E queimar pelo Senhor em 2025. Você precisa daquele que é o renovo da parte de Deus. Ele é o renovo, ele será chamado de renovo, ele é o renovo da parte de Deus, é aquele que faz nova todas as coisas, é aquele que renova todas as coisas, é aquele que renova as nossas forças, renova o nosso casamento, renova a aliança, renova tudo. Aleluia. Você que se sente aflito nessa noite, está pensando em problemas e dificuldades e desafios que estão vindo pela sua frente, eu quero te dizer que o Senhor é o renovo para sua alma cansada nessa noite, e é sobre isso que nós vamos orar. E eu quero te convidar nesse instante a rasgar o seu coração diante do Senhor, a abrir o seu coração para que o renovo da parte de Deus flua e que você possa ser tocado nessa noite, na sua mente, no seu coração. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto isso, abre o seu coração ao Senhor, rasgue o seu coração, fale com Ele. Se essa palavra te marcou nessa noite, falou com você de alguma forma, em algum momento, rasgue o seu coração diante daquele que é o renovo. O sopro me tocou mais uma vez. Ah, Jesus.